E aí, neuroamigos, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, Fundamentos de Neuroanatomia, um guia clínico. Vamos lá fazer um review desse livro e ver se vale a pena ou não comprá-lo? Vamos lá comigo que eu vou te mostrar tudo! Então o livro aqui, ó, como a gente consegue ver, ele é um livro pequeno, vocês conseguem observar. Ele é menor que uma folha A4 e ele tem a capa bem molinha e é uma capa de acabamento lustroso, ou seja, de acabamento brilhoso, tá? Isso aqui é a lombada do livro. E ele, de novo, fala dos fundamentos de neuroanatomia, ou seja, é um guia clínico. Ele é da editora Elsevier. E é muito legal esse livro, essa aqui é a parte de trás dele, porque ele fala que o que ele aborda, né, que a neuroanatomia é um dos assuntos mais difíceis e complicados que a gente aprende nas escolas de saúde, né, na faculdade. E esse livro ele segue um método único de abordar os principais conceitos de neuroanatomia mais relevantes para quem quer estudar um assunto de maneira mais fácil. Então, para a gente começar, esse livro ele tem aproximadamente, na verdade, ele tem, né, 405 páginas, né? Então, de novo, ele é um livro que a gente consegue levar na mochila, ele não é um livro pesado. E, olhando aqui, iniciando o livro, a página dele é uma página como se fosse um plástico, e não é papel. Na verdade é papel, mas é como se fosse um papel brilhoso, né? Eu não sei ao certo o nome desse papel. E a gente vai passar a parte de agradecimento, de prefácio, e a gente vai chegar na parte de sumário. Então a gente tá vendo aqui que ele aborda coisas bem interessantes, né? Por exemplo, no capítulo 1 a gente já tá falando de organização microestrutural a nível celular, e aí vai passando por embriologia, desenvolvimento do sistema nervoso, meninges, nervos periféricos, medula, tronco encefálico, e vai passando por cerebelo, diencéfalo, até a gente chegar no sistema nervoso autônomo, sistema límbico e olfatório, sistema visual, núcleos da base. Então, assim, a gente já começa a perceber que o livro, ele é colorido, né, como a gente consegue observar. Talvez a luz bata um pouquinho, já que a página ela tem esse acabamento brilhoso, então fique difícil da gente ver. Mas uma coisa interessante que a gente consegue já observar de início é que ele dá um caso clínico em cada capítulo. E é bem interessante, porque ele fala da apresentação e do exame físico, como a gente consegue ver aqui. Então, ele dá todo um caso clínico, no caso aqui uma mulher de 27 anos, saudável, e aí tem imagens do caso clínico. Então aqui é uma imagem de uma ressonância magnética nuclear, e no final aqui do caso clínico, como a gente consegue ver aqui, ele fala o seguinte: tente descobrir a fisiopatologia, as características clínicas e o tratamento e o prognóstico da esclerose múltipla após estudar esse capítulo. Então ele dá como se fosse um desafio pra gente. Então, assim, é muito interessante, é bem legal. Eu já dei uma lida no primeiro e no segundo capítulo, e como a gente tá vendo aqui, ó, os desenhos são bem bonitos e de fácil entendimento. E aí, o primeiro capítulo, como eu falei, né, ele fala sobre introdução. Então, ele fala dos conceitos básicos de um neurônio. Ele já tá um pouco sublinhado, porque eu confesso que eu já sublinhei, já marquei algumas coisas interessantes, já colei, inclusive, post-it. Eu adorei o método de escrita desse livro, porque não é um livro que dificulta a nossa leitura. Tem livros que eu confesso que eu não gosto, porque são livros que dificultam a nossa leitura, e esse não. Ele é simples e objetivo, e se vocês perceberem, ele é feito por tópicos também. Vocês conseguem observar? E aí a gente tem sempre quadradinhos de visão clínica, outras visões clínicas,
Tem imagens, tem uma imagem aqui muito interessante que eu gostei bastante, que é essa aqui, ó. Essa imagem, eu acho ela muito bacana, eu vou até aproximar aqui pra vocês verem. Ela é uma imagem dos elementos do sistema nervoso. E aí ela consegue mostrar pra gente de uma maneira que eu, pelo menos, nunca pensei antes. Além disso, tem tabelas, então assim, ainda tô no capítulo 1, só pra gente observar. E tem coisas nesse livro, tem tópicos bem interessantes que nos outros livros que eu tenho aqui de neurociências e neurofisiologia, neuroanatomia, que não possuem. Eu marquei algumas coisas interessantes aqui que eu ainda quero ler, mas a gente, de novo, consegue ver o quanto que é interessante algumas imagens desse livro, que não tem normalmente nos livros padrões que a gente vê, que as faculdades indicam. Então, com certeza, esse livro aqui entrou pro meu top 5 de neurociências, com certeza. Um livro para você que quer entender um pouquinho de neuroanatomia, quer entender um pouquinho da base da neuroanatomia, sem ser um tema chato e pesado. Então eu indico para alunos que com certeza gostam de neurociências, né, óbvio, e para alunos que estão com dúvidas na neuro, mas não sabem por onde começar. Então ele é um apanhado geral. Como o próprio nome já diz, é um guia clínico, então ele fala das patologias. E aí, ó, aqui no final do capítulo 1 ainda, esse aqui ainda é o capítulo 1, a gente tá vendo a discussão do caso clínico que rolou lá, que eu mostrei pra vocês. Então, olha só que legal. Ele explica o que é a esclerose múltipla, os tipos de classificações que existem. Então, ele dá pra gente a resolução do caso clínico que ele cobra. Então, ele não deixa a gente desamparado. Então, é muito interessante. E aí, de novo, ó, aqui já começou o capítulo 2. Deixa eu botar de um jeito melhor. Aqui já começou o capítulo 2 e ó, já tem um outro exame clínico. Muito legal, né? Vou passar aqui algumas páginas para vocês darem uma olhada de maneira geral no livro. E, gente, sério, vale muito a pena. Vou mostrar para vocês. Então, assim, de novo, é um livro que, se você gosta de neuroanatomia ou tá iniciando essa vibe de neuroanatomia na sua faculdade, vale muito a pena você comprar. Ele cabe na mochila, não é pesado, é um livro super interessante, tem imagens de alta qualidade, bem bonitas, tem tabelas, resumos, é um livro... É um guia clínico, né, para você levar na sua mochila. Então, super indico, de novo, entrou no meu top 5 de neurociências. Então é isso, pessoal. Em breve eu vou postar aqui para vocês um vídeo fazendo um review com um mapinha mental aqui, usando esse livro aqui de Fundamentos de Neuroanatomia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!